Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre isomeria. Lembrando que isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular e apresentam fórmulas estruturais diferentes. No vídeo de hoje falaremos sobre isomeria espacial ou estereoisomeria, que é quando precisamos pensar na estrutura tridimensional para diferenciar os compostos isômeros. Mais especificamente, nesse vídeo, falaremos sobre isomeria geométrica. Acompanhe comigo. A isomeria geométrica também é conhecida como isomeria cis-trans. E qual é a condição para que ocorra a isomeria cis-trans? Ela ocorre em compostos com dupla ligação entre carbonos e ocorre em compostos cíclicos. Vamos analisar caso a caso. Considere esse exemplo com esses compostos onde há dupla ligações entre carbonos. Se representarmos esses compostos tridimensionalmente, ou seja, se pensarmos em sua estrutura espacial, ao traçarmos um plano dividindo a molécula no meio, perceberemos que temos duas situações diferentes. Uma situação em que os cloros estão do mesmo lado e uma situação em que os átomos de cloro estão em lados opostos do plano. Onde os cloros estão do mesmo lado, eu digo que é o isômero cis. E em lados opostos, eu chamo de isômero trans. Essa diferença é mostrada no nome das substâncias. Portanto, o isômero cis receberá o nome de cis 1,2-dicloroeteno. E o isômero trans, trans 1,2-dicloroeteno. É importante perceber que a diferença na posição desses átomos no espaço, a diferença entre cis e trans, ela pode levar a uma diferença de polaridade das moléculas. Aqui o isômero cis é o polar e o isômero trans ele é apolar. Consequentemente, as propriedades dessas substâncias elas serão também diferentes. Quando é que pode acontecer a isomeria cis-trans? Será que qualquer composto que tenha uma dupla ligação entre carbonos vai apresentar isomeria cis-trans? Vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui um composto que tem uma dupla ligação entre carbonos e ligados a esses átomos da dupla eu tenho o radical R1, o radical R2, o radical R3 e o radical R4. Qual é a condição para que ocorra isomeria cis-trans? Primeiro, aqueles átomos que estão ligados a um átomo de carbono, aqueles radicais ligados a eles, eles devem ser diferentes entre si. Ou seja, nesse carbono número 1, o R1 deve ser diferente do R2. A mesma coisa para aqueles que estão ligados ao outro carbono. O R3 deve ser diferente do R4. Por quê? Porque senão não será possível observar a isomeria cis-trans. Se aqui fossem, por exemplo, dois átomos de hidrogênio, ou aqui fosse, por exemplo, dois substituintes CH3, não haveria isomeria cis-trans. Observe o porquê nesse exemplo.
Nesse caso, R1 é igual a R2, representado então pela cor vermelha. E R3 e R4 são diferentes. Aqui temos um outro composto onde R1 e R2 são iguais, mesma cor vermelha. E aqui invertemos as posições de R3 e R4, comparado a esse primeiro composto. Considere esse composto número 1. Nesse caso, temos aqui que o amarelo está trans ao vermelho e o verde está trans ao vermelho. No composto 2, o amarelo está trans ao vermelho também e o verde está trans ao vermelho também. Portanto, esses dois compostos não são compostos diferentes, eles são o mesmo composto. Por isso é importante que toda vez para ter isomeria cis-trans, os radicais que estão ligados num determinado átomo de carbono, eles devem ser diferentes ou não ocorrerá a isomeria cis-trans. Agora, para compostos cíclicos. Vamos pensar nesses dois compostos, lembrando que compostos cíclicos são aqueles compostos que apresentam cadeia fechada. Nesse caso, temos átomos de cloro do mesmo lado do plano que corta a molécula, que seria o composto cis. E no outro composto, átomos de cloro em lados opostos ao plano, lados opostos do plano. E esse, portanto, é o composto trans. Então, não se esqueça. Quando os radicais em questão estão do mesmo lado, temos um isômero cis. Quando esses radicais estão em lados opostos, temos um isômero trans.